você acha que todos os filmes de super-heróis são épicos, pense de novo. Hoje vamos mostrar os maiores desastres do MCU, DC e Sony, com falhas de roteiro, CGI duvidoso e decisões criativas questionáveis. Fica até o final, deixa o like, se inscreve no canal e vem rir ou chorar com esses filmes que prometeram muito e entregaram pouco. Já vou abrir a lista falando de um filme que marcou oficialmente o início da fase 5 da Marvel. E marcou também o começo da crise existencial de muito fã que saiu do cinema se perguntando: o que foi isso? Homem-Formiga e a Vespa Quantumania prometia ser épico, revolucionar o MCU e acabou entregando um episódio do Pequenos Guerreiros com um orçamento de streaming às pressas. E o roteiro? O roteiro. Ele é tão genérico que se você colocar no micro-ondas durante 2 minutos, aparece outro igual. Tudo parece previsível, raso e ainda desperdiça o humor leve, que era justamente o charme dos filmes anteriores. A Marvel conseguiu o impensável, transformar o Homem-Formiga, o herói mais gente como a gente, em protagonista de uma space opera sci-fi que não combina com ele. É tipo pedir pro seu tio da pescaria pilotar um foguete da NASA. E quando falamos de foco narrativo, esse aqui foi um desastre quântico à parte. O filme deveria ser sobre Scott e Hope, mas quem brilha é a Janet Van Dyne, agora oficialmente a ex-namorada do Reino Quântico. Enquanto isso, Hope, que dá nome ao filme, aparece menos do que figurante de novela. Se o Wasp saísse do título, ninguém notaria. Mas vamos falar da estrela invisível da obra, o CGI. Porque, meu amigo, tem momento ali que parece que o elenco inteiro tá preso dentro de uma novela da Record com chroma key verde neon que suplica por misericórdia. A ambientação do Reino Quântico é tão artificial que dá vontade de pedir pra textura carregado Wi-Fi. Agora, o vilão, Kang, o Conquistador. Jonathan Majors até entrega a atuação. O problema é o roteiro, que transforma uma ameaça multiversal em alguém que perde pro Homem-Formiga. Fala sério, o cara que diz que derrotou o Thor, os Vingadores e até o Escambau perderam pro Homem-Formiga? Diferente do Thanos, que assim que apareceu derrotou logo quem? Sem suar a camisa, o Hulk. Uma demonstração que fez a gente perceber o nível de ameaça que era o Thanos. Já o Kang... Você vai me trazer o que eu quero, ou eu matarei sua filha na sua frente, então farei você reviver o momento de novo, repetidamente e eternamente, até que você implore que eu mate. Mentiroso! E pra completar o bingo do caos, depois do filme, problemas legais na vida real do ator deixaram o futuro do Kang mais incerto do que o lançamento de Blade. A Marvel queria construir 10 anos de saga com ele, agora tá atualizando o currículo no LinkedIn. E onde estão os riscos reais da história? Bom, não estão. Ninguém corre perigo, ninguém evolui, ninguém perde nada. É tipo assistir um episódio filler de anime. Você sabe que no final, tudo vai ficar igual. No fim, Quantumania tentou mudar tanto de estilo que perdeu a sua própria identidade. Abandonou a comédia de assalto, virou uma aventura sci-fi cósmica e acabou ficando sem graça, sem profundidade e sem alma. Resultado? Um filme que deveria expandir o universo e acabou diminuindo a paciência do público. Mas calma, porque esse foi só o primeiro desastre. Tem coisa ainda pior chegando na lista. E se você achou que o multiverso estava bagunçado, espera só chegar em As Marvels, oficialmente o maior fracasso de bilheteria da Marvel Studios até hoje. Sim, meus amigos, a fase 5 começou tropeçando, escorregou na casca de banana e agora caiu de cara no chão quântico do prejuízo. Com um custo de produção de aproximadamente 270 milhões de dólares e arrecadação menor do que 206 milhões mundialmente, esse filme deixou a Disney chorando em posição fetal, abraçada em planilha de Excel. É tipo gastar o dinheiro do mês inteiro em pizza gourmet e descobrir que ninguém gostou de pepperoni. E por que o público não apareceu? Bom, aqui começa o caos. Hoje, para entender um filme do MCU, você precisa assistir as séries do Disney Plus, os filmes dos últimos 10 anos e, de quebra, 2 entrevistas no Jimmy Fallon. Se você perdeu o WandaVision, parabéns! Metade da trama vira sudoku quântico. O desgaste da fórmula Marvel também pesa. Aquela receita que antes era diversão garantida, agora parece marmita de micro-ondas requentada pela terceira vez. Mais produções, menos qualidade.
A Marvel tá virando a Netflix do cinema. Lança tudo, mas você não lembra de nada. E o marketing fraco? A divulgação foi tão apagada que o filme parecia testemunha protegida do FBI. Parecia até que o estúdio estava tentando esconder o lançamento com medo de spoiler ou de crítica. Ah, e teve produção conturbada. A diretora, Nia da Costa, teve que sair durante a pós-produção, o que gerou aquela sensação de que algo estava desandando nos bastidores. Mudanças de datas, regravações. Quando o filme começa a ser remendado demais, o resultado vira um Frankenstein cinematográfico. Outro problema, tela azul em excesso. Até a diretora admitiu que filmar em ambientes puramente artificiais atrapalha a atuação. E isso dá pra perceber. Tem hora que os personagens olham pra nada no infinito, como se estivessem tentando lembrar-se e deixaram o feijão no fogo. E o roteiro? Curto, simples, atropelado. A história não consegue explorar bem o vilão e quando chega no terceiro ato, puf! Conflito resolvido mais rápido do que ligação para cancelar a operadora. Faltam momentos de construção emocional. Tudo parece apressado, quase como se alguém estivesse gritando nos bastidores. Rápido, a sala IMAX vai fechar! No fim das contas, As Marvels não é terrível, mas é um exemplo claro do desgaste do MCU. Tramas que exigem curso técnico em multiverso, marketing preguiçoso e uma sensação constante de já vi isso antes. E o resultado? Um filme que deveria brilhar, mas acabou fazendo parte do apagão cinematográfico da Marvel. E olha, se isso é um sinal do futuro, talvez Thanos tenha vencido a final. Vamos pro próximo desastre, porque a lista ainda tem muita energia negativa para gastar. E chegamos a Venom 3, a última rodada. O filme que prova uma coisa importante. Às vezes o vilão não é o simbionte, é o roteiro. Diferente de outros títulos dessa lista, esse aqui não foi um fracasso de bilheteria. Pelo contrário, fez mais de 468 milhões pelo mundo, dando lucro para a Sony e garantindo o cafezinho da equipe de marketing. A questão é, ganhou dinheiro, mas ganhou respeito? A crítica disse, talvez não. Primeiro, a galhofa em excesso. Se você achava que os filmes anteriores já eram palhaçada, parabéns. Aqui atingimos o modo carnaval de madrugada. Tem piada pra tudo, e algumas tão constrangedoras que você vai querer se esconder atrás da poltrona. Dança de simbionte? Sério mesmo? Isso é filme de super-herói ou propaganda de chiclete sobrenatural? E o roteiro? Meu amigo, que confusão. Subtramas jogadas, personagens que entram e somem, a tal da família hippie e o deus simbionte. Tudo colocado ali como se o roteirista tivesse gritado, joga mais coisa, o público não percebe. Spoiler, percebe sim. A montagem é apressada, a narrativa parece escrita em cima de guardanapo, e no final o filme promete ser o encerramento da trilogia, mas não encerra nada. É tipo festa de aniversário, onde você acha que vai cantar parabéns, mas o bolo nunca chega. E claro, fãs dos quadrinhos ficaram revoltados, porque o Venom das HQs é cheio de camadas, sombrio, complexo, pesado. Aqui ele tá mais próximo do Deadpool sem piada boa. Mas agora vem a parte polêmica. Tem quem goste. E não dá pra negar, se você entra sem expectativas, pronto pra um filme pipoca, com ação exagerada e humor sem vergonha, pode até se divertir. Em comparação ao segundo filme, alguns acham esse mais digerível, o que não é um grande elogio, mas já é um avanço. O ponto realmente forte, e isso ninguém tira, é a dinâmica entre Ed e Venom. Tom Hardy conversando com uma gosma alienígena continua sendo o melhor casamento tóxico do cinema. É divertido, tem química, tem identidade. E infelizmente, o resto da trama não acompanha. E quanto à trilogia sem conclusão? A Sony anunciou o último round, só que as cenas pós-créditos abrem mais portas do que fecham, o que deixa o público se perguntando, mas acabou ou não acabou? Parece a despedida de amigo bêbado, demora, volta, some, aparece no portão. Então, no resumo, não é desastre financeiro, mas é divisivo, raso em história, exagerado na comédia e sem coragem de encerrar a sua própria jornada. É aquele tipo de filme que você assiste, dá uma risadinha, come um balde de pipoca e uma semana depois, esquece que existiu. Mas fica aí porque a lista ainda tem mais filmes que tentaram brilhar e acabaram incorporando o espírito do Venom.
negatividade pura. E agora chegamos ao momento em que o multiverso olhou para Sony e disse: amiga, para. Estamos falando de Madame Teia, um dos maiores desastres de bilheteria e crítica do ano. E isso não sou eu que digo, a própria protagonista não ficou surpresa com a má recepção. Quando até a atriz fala, eu já esperava, é porque a Teia estava podre desde o início. Começando pelo roteiro. Meu amigo, os diálogos aqui são tão engessados que parece que foram escritos por um robô que só assistiu novela das 6. Frases expositivas, conversas óbvias e cenas que se sentem inchadas, como se o filme estivesse tentando justificar sua própria existência o tempo inteiro. E falhando. Os personagens, quase inexistentes. Além de Cassandra Webb, temos 3 jovens promessas de Mulheres-Aranha, que recebem menos desenvolvimento do que figurante de comercial de shampoo. E o vilão, Ezekiel Sims, é tão genérico que parece ter sido gerado por IA com palavras-chave tipo cara mal mais roupa preta mais olhar sério. Os efeitos visuais. Sim, aqueles que deveriam impressionar. Mas aqui são tão ultrapassados que parecem ter sido renderizados em um notebook de lan house dos anos 2000. Tem momento em que você jura que tá vendo cutscene de PlayStation 2 remasterizada às pressas. E a atuação? Dakota Johnson aparece tão desconectada que parece estar de passagem, tipo funcionária cumprindo o aviso prévio. Depois descobrimos o motivo. Ela disse publicamente que o filme mudou completamente do que ela imaginava e que o processo criativo foi dominado por comitês e algoritmos. Ou seja, o filme foi montado pela mesma lógica que escolhe propaganda no Instagram. E na bilheteria, o desastre se confirma. Com orçamento chegando a 80 milhões de dólares, o filme arrecadou somente 6 milhões no dia de estreia nos Estados Unidos e não atingiu nem de longe as projeções globais. Ou seja, prejuízo crocante. No fim, Madame Teia é aquele tipo de filme que parece ter sido decidido numa reunião. Ei, a Marvel faz dinheiro, vamos fazer também? Só esqueceram da parte de fazer direito. E chegamos a The Flash 2023, o filme que promete correr pelo multiverso, mas tropeça já na largada. Um verdadeiro desastre criativo e financeiro, especialmente se comparado à expectativa que a DC criou ao redor do lançamento. Vamos começar pelo desempenho financeiro. O filme custou mais de 200 milhões de dólares, e isso sem contar marketing, que deve ter levado mais uns 100 milhões. Para dar lucro, precisava de algo entre 600 e 700 milhões na bilheteria global. Resultado final, 271 milhões. É como investir numa Ferrari e descobrir que ela só anda a 20 km por hora. A estreia doméstica também decepcionou, apenas 55 milhões nos Estados Unidos, muito abaixo do que os analistas previam. Ou seja, mesmo o público que gosta de velocistas decidiu dar uma pausa. E os problemas criativos não param por aí. O CGI, que deveria impressionar, é inconsistente, datado, em alguns momentos horrível. Tem cenas que parecem mais cutscene de videogame antigo do que blockbuster moderno. O roteiro, então, é um passeio pelo caos. Multiverso, viagem no tempo, humor, drama, fanservice, tudo ao mesmo tempo. O resultado? Um enredo inchado, superficial e emocionalmente pouco envolvente. Você sai do cinema se perguntando, ok, mas por que eu me importo com isso? Ah, e a nostalgia. Michael Keaton retorna como Batman. Ponto alto para alguns, mas para outros, forçado e gratuito. Como se alguém tivesse gritado, olha, nostalgia! Sem se preocupar se fazia sentido na história. E os fatores externos só pioram. A controvérsia envolvendo Ezra Miller, problemas legais e polêmicas antes da estreia afastaram parte do público. Além disso, o filme chegou em um momento de transição da DC, com reinício planejado por James Gunn. Muitos espectadores sentiram que o filme não teria relevância futura, e estavam certos. A produção também foi conturbada, mudanças de roteiro, refilmagens constantes, um verdadeiro teste de paciência e flexibilidade para o elenco e a equipe técnica. No fim das contas, apesar de alguns fãs ainda se divertirem, a opinião geral é que The Flash falhou em praticamente todas as frentes. Nem mesmo a velocidade do herói conseguiu salvar esse desastre cinematográfico.
E assim fechamos nossa lista de piores filmes de super-heróis da atualidade. Alguns lucraram, outros fracassaram financeiramente, mas todos têm algo em comum. Decepcionaram quem esperavam em histórias épicas, envolventes e divertidas. Se você chegou até aqui, já sabe, nem todo herói consegue ser um sucesso. E no próximo vídeo, a gente promete trazer mais curiosidades e análises que você não vai querer perder.